O Brasil está atravessando mais um momento decisivo em sua história política. Em meio a promessas de mudança, disputas ideológicas e um cenário global cada vez mais complexo, o país se vê mais uma vez diante de uma encruzilhada. E a pergunta que não quer calar é: para onde estamos indo? Nos últimos anos, a polarização política se intensificou como nunca antes. A população brasileira, cansada de escândalos de corrupção, crises econômicas e promessas não cumpridas, acabou se dividindo entre dois polos cada vez mais radicais. De um lado, a esquerda, liderada por Lula, até então o atual presidente, tentando resgatar sua imagem histórica de defensora dos pobres e da justiça social. Do outro, a direita, que após o governo Bolsonaro busca se reorganizar e manter sua base fiel com discurso de ordens, moral e anticorrupção. Mas a verdade é que, enquanto os dois lados brigam, o país continua enfrentando problemas sérios: saúde pública precária, educação abandonada, violência crescente e um custo de vida cada vez mais insuportável para a maioria da população. O povo está cansado e com razão. Após um governo marcado por controvérsias, negacionismos e choques com as instituições, Jair Bolsonaro deixou o cargo com uma base ainda ativa, mas enfraquecida. Lula retornou ao poder em 2023 com a promessa de reconstrução nacional. Seu discurso era de união, de pacificação, de retomada do diálogo institucional. No entanto, governar um Brasil tão dividido não é tarefa simples. O novo mandato do presidente Lula começou com acenos ao mercado, ao Congresso, aos movimentos sociais e à comunidade internacional. O governo ampliou programas sociais, retomou o protagonismo diplomático e buscou recompor laços internos rompidos nos anos anteriores. Apesar disso, muitos críticos apontam que o governo tem se escorado em discursos antigos e práticas conhecidas. A governabilidade tem sido garantida por meio de acordos com o chamado Centrão, grupo de partidos sem ideologia definida, mas com forte presença no Congresso e grande apetite por cargos e verbas. Essa aliança, embora funcional, é também uma armadilha, porque para se manter no poder é preciso ceder, e ao ceder, muitas vezes se compromete a coerência política e a eficiência administrativa. Do lado da oposição, a direita tenta se reorganizar após o enfraquecimento de Bolsonaro, que atualmente está inelegível. Novos nomes ganham força nos bastidores, como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e até Michele Bolsonaro, que tem sido vista como uma possível figura de liderança conservadora com forte apelo entre evangélicos. Esse grupo tenta manter vivo o espírito do bolsonarismo, mas com uma roupagem mais moderna, mais estratégica, menos caótica. Ainda assim, o desafio é grande: unir um campo político fragmentado, conflituoso e marcado por personalismos. Enquanto isso, o Congresso Nacional continua sendo um dos maiores obstáculos à reforma do Estado brasileiro, com dezenas de partidos, interesses locais e negociações obscuras. O Legislativo segue operando em um sistema baseado na troca de favores. Emendas parlamentares viraram moeda política. A aprovação de projetos depende menos do mérito e mais da conveniência política. A agenda de reformas estruturais, como a tributária, a administrativa e a política, continuam travadas, e o custo disso recai sobre o cidadão comum, que vê o Estado inchado, ineficiente e lento. Já o Supremo Tribunal Federal passou a ocupar um papel de protagonismo inédito, em nome da proteção da democracia e do combate à desinformação. O STF assumiu funções que muitos consideram ser de outros poderes. Decretou prisões de figuras políticas, suspendeu contas em redes sociais, decidiu sobre temas sensíveis e polarizou o debate público. Alguns aplaudem o Supremo como guardião da Constituição, outros acusam os ministros de ativismo judicial, censura e abuso de poder. O fato é que o STF se tornou um ator político, e isso tem consequências. As Forças Armadas, por sua vez, que durante o governo Bolsonaro ganharam espaço no Executivo e participaram ativamente da gestão federal, voltaram a uma posição mais institucional, mas ainda carregam tensões internas. A tentativa de manter a neutralidade política é constantemente desafiada por setores mais radicais e por ex-militares que ocupam cargos eletivos. Em meio a tudo isso, o que pensa o povo brasileiro?
A verdade é que a maioria está preocupada com o básico, com o preço da comida, com o aluguel, com a gasolina. A política institucional parece distante. Muitos se sentem traídos por todos os lados. A descrença cresce. A abstenção nas eleições aumenta. O voto nulo ganha força. E o risco disso é claro. Quando a população se afasta da política, abre espaços para projetos autoritários, para aventureiros, para quem promete tudo e não entrega nada. O Brasil vive uma crise de representação. Os partidos não conseguem mais dialogar com a sociedade. As lideranças parecem repetir os mesmos discursos de sempre. A juventude conectada, crítica e muitas vezes impaciente não vê na política institucional uma ferramenta real de mudança. E é justamente por isso que precisamos falar de política, não como um jogo de poder, mas como um instrumento de transformação coletiva. Estamos a pouco mais de um ano das próximas eleições presidenciais. O cenário ainda é incerto. A esquerda tentará se manter no poder, talvez com Lula indicando um sucessor. A direita buscará consolidar um nome que consiga unir os conservadores sem reproduzir os erros do passado. O centro político, embora desejado por muitos como alternativa de equilíbrio, ainda não conseguiu apresentar um projeto viável e convincente. Diante desse panorama, é fundamental que o debate político no Brasil se eleve, que saiamos do ataque pessoal e entremos no campo das ideias, que paremos de discutir nomes e passemos a discutir projetos, que a população cobre, participe, fiscalize e se informe. O futuro do Brasil não será decidido apenas nas urnas. Ele está sendo decidido agora, no presente, nas pequenas escolhas, nos debates, nas redes sociais, nas escolas, nos espaços públicos. A democracia brasileira é jovem, imperfeita, mas é o melhor instrumento que temos, e ela precisa ser protegida. Não com silêncio ou omissão, mas com participação consciente. Se queremos um Brasil melhor, mais justo, mais eficiente e mais unido, precisamos assumir nosso papel como cidadãos. Não basta reclamar, é preciso agir. E agir significa entender que a política não é só o que acontece em Brasília. Política é tudo. É o preço do feijão, é a escola do seu filho, é o hospital da sua cidade, é o salário que você recebe e é, acima de tudo, a esperança de um país que pode sim dar certo. O Brasil está em movimento e nós somos parte desse movimento. Que estejamos à altura do momento em que vivemos, porque o futuro é agora.